A Bíblia é um livro simples, mas é um livro que se necessita do Espírito Santo para entendê-la. Ou então você verá muitas histórias, muitos contos, muitas parábolas, muitos acontecimentos, e você se perguntará: e o que isto tem a ver conosco, comigo? Eu queria resumir aqui hoje à noite, para ficar bem simples, bem fácil, para que todos entendam, que muitos livros da Bíblia, contados de diferentes maneiras, não é outra senão a repetição das mesmas coisas. Por exemplo, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e o livro de Apocalipse, eles são os mesmos livros. Eles contam a história de um mundo desorganizado e que Deus transforma aquilo em um jardim. Tanto o Gênesis como o Apocalipse, eles vão falar sempre a mesma coisa. Nós vamos ver o mundo no Gênesis sem forma, vazio, e nós vamos ver o Apocalipse mostrando as eras da igreja e a história da humanidade completamente desorganizada, mas que termina da mesma maneira, termina o que nós chamamos hoje de Nova Jerusalém, de Nova Cidade. O irmão Branham chamou de Éden restaurado. Então ele nos empurra de volta para o princípio. Até a propósito, quantos gostariam de viver no Éden aqui? Num lugar sem doença, sem morte, sem tristeza, sem dor, com uma diferença do Éden lá do Gênesis. O Éden do Gênesis tinha a serpente lá. O Éden restaurado, a serpente não estará lá. Então nunca mais ele vai entrar para trazer problemas e dificuldades e tentações e lançar o homem distante de Deus. Lá no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, nós temos a história de um homem que vivia na presença de Deus. A gente precisa lembrar, presença de Deus é na Bíblia chamada kabod, no hebraico, kabod. E a ausência, ikabod. Kabod é a presença sobrenatural de Deus. É o Jeová Chamar. É onde você está, o Senhor está com você. Eu não sei se você quer Deus com você todos os momentos da sua vida, mas de alguma maneira a presença de Deus foi substituída por uma emoção forte em que o diabo conseguiu lançar sobre Adão e sobre Eva, a ponto de abandonar a presença de Deus, trocar aquilo por uma sensação forte. Estou falando da força imperativa do sexo, que fez com que o homem e a mulher se apartassem da presença de Deus. Então, o que nós temos é uma queda, e o que nós temos é Deus, desde o primeiro livro, mostrando que quando o homem cai, se afasta, separa, transgride, ele não vai poupar a vara. Eu gosto da expressão de Deus dizer a Davi, nos Salmos, ele disse: eu tenho um concerto com vocês. Isso é uma coisa espetacular, isso é uma coisa que mexe com a gente, porque ele diz assim, olha só a expressão, eu jurei que tenho um concerto com você. Eu sei, é muito. Deus precisava de jurar para dizer que tem um concerto comigo, mas ele disse, eu jurei que eu não invalidarei o meu concerto contigo. Quantos dizem amém aqui hoje à noite? Mas se vossos filhos se afastarem do meu concerto, eu usarei a vara. Ele nunca disse que anularia o concerto, mas que usaria a vara para fazer da vara a correção
e trazer aqueles que saíram fora de volta para o seu conserto. Isto é e foi em toda a Bíblia. Então, o homem foi penalizado quando ele falhou. Deus não ficou como nós ficamos, com o coração doído de usar a vara com o filho. Eu estava conversando essa semana em casa que eu precisava de tomar uma decisão com relação aos meus próprios filhos, mas que eu não estava tendo coragem, porque aquilo era uma decisão dura e drástica. E às vezes você sente, sabe, como que desencorajado, o seu coração dói, diz, mas não pode ser assim, eu vou esperar mais um tempo, vou dar mais uma chance, vou ver se eu consigo. E Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele toma por filho. Quando Ele precisa de tomar uma decisão, Ele não poupa a vara. Então, você imagina que não foi fácil Deus formar um jardim, embelezar um jardim, pensando em Adão, pensando em Eva, e depois ter que pegar os dois e expulsá-lo do jardim. Você tem coragem de mandar seu filho embora da sua casa? Disse, eu não quero você mais em casa. Desocupe a minha casa. Este não é teu lugar. Este não dá para você. Poucas pessoas têm esta coragem. Eu vejo isto, por exemplo, o profeta William Branham chamou o Billy Paul e disse, Billy, você me faz um favor? E o Billy disse, sim, papai. Ele disse, você pega suas coisas e vai embora da minha casa. Você está vivendo uma vida errada. E ele estava fumando e jogando. Ele disse, eu não quero você dentro da minha casa mais. Então pegue as suas coisas e vai embora. E aí olhou para o filho e disse, eu quero lhe dizer, meu filho, que o caminho de um transgressor é um caminho difícil. E o Billy foi, e a avó o amparou, e ela o recebeu. Só que passaram poucos dias ou meses, ele foi acometido de uma úlcera e ela estrangulou, e ele estava entre a vida e a morte no hospital. E o anjo do Senhor, isto é a Bíblia, e o anjo do Senhor disse, Billy, teu filho está precisando de ti, vá lá. E quando ele chega no hospital, os médicos precisavam de uma assinatura do responsável para fazer a cirurgia. Quando o pai chegou, então o Billy olhou para o pai, sabendo quem era o pai, como orava, tinha visto muitos milagres, e isso é uma coisa interessante. Você vê que o homem que mais viu milagres no mundo, irmã Irene, chamava-se Billy Paul. Viu cegos, viu paralíticos, viu coxo, viu mudos falar, viu milagres acontecer, e não se converteu com os milagres, estava fumando, estava jogando. Para você entender que o próprio Judas participou do ministério milagroso de Cristo e aquilo não o converteu. O profeta de Deus chega a dizer que todo grande movimento de avivamento produz gêmeos, produz os verdadeiros e produz os falsos. De forma que o Billy não se converteu, e quando viu o pai chegar, disse, agora mais um milagre vai acontecer. Disse, papai, o senhor ora por mim? Ele disse, não, eu te avisei que o caminho de um transgressor era um caminho difícil. Você precisa acertar sua vida com Deus. Então o Billy Paul disse que naquela hora, desesperado, sabendo que a morte estava rondando, começou a orar, pedir perdão, acertar a vida, e daqui um pouco, quando ele orou, o pai, depois que acertou, o pai orou com ele, e no outro dia ele estava de alta, sem precisar da cirurgia, porque Deus havia operado. Por que eu estou dizendo que isto é Bíblia? Porque Deus tem coragem de botar Adão e Eva fora de sua casa. Mas antes de botar para fora, o coração de Deus, gente, é maravilhoso. O coração de Deus virou para Adão e para Eva e disse, mas eu ainda vou trazer vocês de volta.
eu vou vestir uma carne humana e vou vir aqui na terra e vou esmagar a cabeça de quem fez tanto mal para você e quem fez eu agir com a vara para você. Quem fez eu agir com a vara com você foi o diabo, e eu vou, que coisa boa, você não tem vontade de ver isso não? Vou esmagar a cabeça da serpente. Ela vai me ferir, mas eu vou restaurar você. Então a promessa de Deus desde o Gênesis é assim: Deus fazer coisas boas, o homem falhar, Deus usar a vara, mas Deus depois trazê-lo de volta. Não foi assim comigo e com você? Quantos aqui já falharam com Deus? Quantos aqui Deus já precisou de usar a vara com você e te corrigir e te fazer coisas que você não gostaria? E Ele não mede consequência, Ele não mede, não importa quem seja. Você vê o William Branham contar que quando ele falhou com Deus, Deus usou a vara pesado, levou uma filha, levou a esposa, foi ou não foi? Então a gente não precisa pensar que ao se tornar transgressor, Deus vai poupar a vara. Deus vai usar a vara, sabe? Mas só tem uma coisa: Ele não deixa você simplesmente amargurado, triste, sem esperança. Ele vai estender de volta a mão para você. Eu acho esta é a história de toda a Bíblia, de toda a Bíblia. Não há um livro da Bíblia que você não veja as coisas acontecer assim. Você não pode imaginar que as coisas acontecem simplesmente por acontecer. Você tem a história no livro de Êxodo, que Israel ficou no Egito, e no Egito você acha que eles estavam fazendo a vontade de Deus, ou estavam seguindo os ritmos de vida do povo egípcio? Então, quando eles se afastaram dos primórdios ensinamentos de Abraão e do conceito, Deus permitiu os egípcios os esmagar, os oprimir, os entristecer, os escravizar. Deus permitiu estas coisas, mas você vai ver que Deus já havia prometido a Abraão que iria tirá-los de lá. Então qualquer coisa e qualquer situação que você está passando, não quer dizer que isto é o fim da sua história. Mas eu queria dizer hoje à noite que Deus ainda vai te levantar e te fazer brilhar. Posso ouvir seu amém? Então há sempre uma esperança. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de julgamento, de correção, mas é uma mensagem de esperança. Há esperança para o caído. Eu quero dizer para você que ainda há esperança para o mundo. Ainda há esperança. Deus vai renovar todas as coisas da terra. Deus vai fazer uma purificação e vai voltar a terra a ser o jardim do Éden novamente. Mesmo o mundo estando na condição que está. Ouça o teu amém? Então a gente tem em cada livro da Bíblia um exemplo claro desse. O povo de Israel é tirado do Egito, é levado para a terra de Canaã, mas você tem o livro de Juízes, e no livro de Juízes, cada vez que o povo de Israel se desviava do Senhor, o Senhor os entregava na mão dos filisteus, dos midianitas, do povo do Oriente, e eles padeciam, ficavam pobres, sofriam, se tornavam escravos, mas Deus sempre dava uma chance. Aí eles diziam: me perdoe, se tem alguém precisando de perdão aqui, Deus está aqui para perdoar. Deus sempre vinha, e quando o povo clamava, levantava um juiz e dava uma libertação. É assim ou não é? Então a gente tem estas histórias em todos os livros. Mas quando o povo de Israel, depois do período dos juízes, começou a se inclinar para o mal, seguir a idolatria, fazer o que não era correto, Deus aumentou a vara. Deus permitiu então que o castigo fosse pior. Eu espero que não tenha ninguém aqui que goste de apanhar, que goste de sofrer, porque eu quero lhe dizer uma coisa: Deus é muito bom, mas Deus não poupa a vara. Você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Tem certeza que estão me ouvindo? Então você vai ver que o povo de Israel
começa a fazer o que é mal e Deus então levanta um profeta. E há uma semelhança muito grande entre o profeta Jeremias, o profeta Daniel, o profeta Ezequiel. E eu nunca vi um período de tantos profetas, de uma riqueza de profetas, como foi o período da ida para a Babilônia. Jeremias profetiza que Deus iria usar a vara, usar agora a mão de Nabucodonosor, para levar eles cativos para a Babilônia, e iam deixar eles 70 anos no cativeiro da Babilônia. Imagine você, 70 anos de miséria, longe de tudo, longe, sabe de quê? Principalmente da glória de Deus. Deus iria abandonar, a gente precisa lembrar disso. Deus iria simplesmente abandonar tudo que era sagrado. Se era uma promessa de Deus a terra de Canaã, se era a bênção de Deus ter um templo e um lugar onde eles podiam se reunir e a glória do Senhor descer, se era aquilo uma coisa gloriosa, ter a casa do Senhor e ter um lugar para a adoração, aquilo iria cair, aquilo iria desaparecer, aquilo iria ser queimado, aquilo iria ser destruído. Mas é impressionante que o próprio Jeremias, no capítulo 25, faz alusão à ida para a Babilônia e o cativeiro da Babilônia por 70 anos, e aparece dois profetas para contradizer, e disse: não será 70 anos, serão apenas 2 anos. Veja que as pessoas tentam amenizar a coisa, e ele disse: não, são 70 anos, e na verdade foram 70 anos de muita dor e de muito sofrimento. Eu acredito que ninguém queira passar 70 anos com problemas da sua vida, só com problemas. Querem isso para você? Então, mas antes que esta profecia se cumprisse, Deus já profetizou também. Capítulo 32, o profeta Jeremias está preso, e Deus disse: olha, eu estou mandando aí o teu sobrinho, ele está vindo aí para vender uma terra para você, e você compre a terra, escriture a terra e guarde a escritura. Ora, mas se eu estou indo para passar 70 anos no cativeiro da Babilônia, por que eu vou comprar uma terra, escriturar e guardar a escritura, se eu estou indo como prisioneiro e não vou usufruir da terra? Deus estava dizendo, através daquele ato profético: eu vou trazer vocês de volta. Pode comprar, porque vocês vão, mas vocês vão voltar. Então, todas as profecias, elas encabeçam para esse lado, elas caminham nesta direção. Deus dizendo, o povo desobedecendo, a consequência vindo, e Deus estendendo a mão. E eu espero que você não tome isto por história lá atrás, que isto é parte da minha e da tua vida. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa: Deus ama você. Deus tem um juramento, que Ele tem um compromisso com você, mas Ele também tem um juramento que, se você desviar, Ele vai usar a vara com você. Posso ouvir teu amém? Eu acho que está ficando claro. Então, nós temos o profeta Jeremias, que traz estas profecias, tanto da ida como do regresso. Eu sei que a ida foi tão dolorida, que Jeremias chamou, e teve até um livro que escreveu, chamado Lamentações de Jeremias. Era só lamentação. Ele dizia que os olhos haviam se transformado em uma fonte de água, era só choro. E eu espero que assim não seja na minha vida e na sua vida, que os nossos olhos possam chorar, mas de alegria, de gozo na presença do Senhor, não de tristezas e de dores. Então nós temos uma missão muito dura, que é a missão de ser profeta. E eu entendo isto com muita clareza na Bíblia, que Jeremias era filho de um sacerdote, e que pela lei ele teria que ser sacerdote. Mas Deus disse: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, e eu te dei as nações por profeta. Porque é um engano a gente pensar que Deus está tratando apenas com o povo de Israel. Deus está tratando, quero falar isso hoje à noite,
Todas as nações do mundo estão sob o controle de Deus. Você diz, o comunista, o ateu, seja lá quem for, Deus está no controle de toda a situação. Se eles são comunistas, não creem em Deus, mas você sabe, pode ter a China poderosa, com bomba atômica, com poder na sua mão, mas Deus está controlando a situação. Nós ainda estamos aqui pela misericórdia de Deus, que mantém as coisas sob seu controle. Posso ouvir teu amém? Muito bem. Então, todas as nações estão sobre o domínio de Deus. E Jeremias não foi dado apenas para ser profeta de Israel. Ele disse, eu te levantei para ser profeta das nações. E você vai derrubar, você vai quebrar, você vai destruir um sistema que está feito. Mas você também vai reconstruir, vai edificar, vai plantar, vai fazer alguma coisa nova acontecer. E eu espero que Deus quebre tudo que não presta da minha vida e da tua vida, mas que faça através da sua palavra profética algo novo ser plantado no lugar que possa crescer, florescer, dar frutos e trazer muita alegria e gozo para o teu coração. Glória a Deus. Então, a gente pega a vida de um Jeremias e você pensa, o que era mais fácil? Ser um sacerdote do qual ele era filho e de uma linhagem, ou ser um profeta? Como sacerdote nós não temos nenhuma citação que durante os reinados dos quais o profeta Jeremias profetizou, algum sacerdote foi preso. Não se tem o relato de nenhum sacerdote preso, mesmo estando o povo em pecado, mesmo estando o povo errado. Mas nós temos que cada vez que Jeremias levantava e trazia uma profecia, aquilo trazia uma revolta, e o rei pegava e dizia, você vai comer pão de amargura, e agora vai para o calabouço, e você vai sofrer, e você vai ser preso. E assim foi a vida de um profeta. Posso ouvir teu amém? Então é assim, a gente entende que o ministério profético é um ministério bem diferente de um ministério sacerdotal. Por quê? Porque um sacerdote, ele é preso a um ritual. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o cordeiro, ele vai dar banho no cordeiro, ele vai esmolar o cordeiro, ele vai matar o cordeiro, ele vai pegar o sangue, ele vai pegar as carnes que eram para ser queimadas e queimar, e as carnes que eram para ser cozidas e cozer. O ministério sacerdotal é uma coisa de ritual. Cada dia ele levantava, tocava a trombeta, anunciava que o período estava aberto, e ele tinha 3 vezes por dia para poder fazer aqueles sacrifícios que eram sacrifícios rituais do templo. Tinha uma roupa que se vestia, tinha uma água que se lavava, e era simples. Mas e um profeta? Um profeta sai completamente do ritual. E ele tem uma missão que é uma missão contra tudo e contra todos. E ele tem a palavra do Senhor. E ele não está ali para fazer sacrifício e acobertar e nem tocar no assunto da condição do povo. Um profeta tem o assim diz o Senhor. E ele vem, o pecado está aqui, o pecado está aqui, o pecado está aqui, o erro está aqui, a vara vai entrar aqui, você vai ser corrigido. E isto não é popular. Isto é uma coisa que vai contra as pessoas. Então um profeta parece que é levantado como Deus falou, sabe, não é uma coisa simples. E Jeremias tentou fugir, e não era só Jeremias, qualquer homem chamado para um ministério profético, ele tem uma vida com dificuldades, ele terá poucos amigos, ele terá pouca compreensão, e ele terá pela frente o dever de dizer ao povo o que é certo, o que é errado, e trazer o julgamento às pessoas. Então você olha isso na Bíblia, todos eles viveram a mesma situação, a ponto da pergunta é, qual dos profetas não perseguiram e mataram os vossos pais? Mesmo um povo religioso estavam contra eles. Então é muito mais simples, nesta hora parece que muito mais cômodo você entender por que alguém que é chamado com uma visão profética, dizendo, não está certo, a vara vai entrar, as coisas não vão bem, mas também tem uma mensagem de esperança, e ele não vai ser aceito. Assim foi o William Branham,
E assim é todos os profetas. Hoje, no dia em que nós vivemos, dentro da própria mensagem, se eu sou apenas um pastor e trago uma mensagem do ritual, eu pego uma literatura de William Branham e venho aqui e leio com você mais uma literatura, e eu olho para você e diz, está tudo bem, eu sou do povão. Todo mundo diz que eu estou bem, que eu sou certo. Olha, aquele é um pastor, aquele é fiel, ele está lendo a mensagem e etc. Mas se você tiver uma visão profética e disser, as coisas não vão bem, as coisas precisam mudar, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um conserto, ou então nós vamos ver a vara descer e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então automaticamente você já se torna aquele que vai na contramão. Você é alguém que parece que está contra um sistema. E nós não estamos contra ninguém, nós estamos querendo é ver a glória do Senhor se manifestar. Glórias ao nome do Senhor. Então você tem um Jeremias, que eu estou tomando aqui, semelhante a um profeta Ezequiel. Ezequiel também era filho de sacerdote. E Deus disse, Ezequiel, eu quero que você observe as coisas. Preste atenção no que eu vou dizer da agora para frente. Eu quero que você tenha uma visão clara do assunto. Eu quero que você não seja sacerdote. Eu quero você como um profeta das nações. Você tem um ministério diferenciado. E Ezequiel não estava buscando isso. E tampouco ele estava pensando que ele seria levado para o cativeiro da Babilônia, no qual Jeremias havia profetizado. Ezequiel tinha 25 anos quando foi levado para a Babilônia. 5 anos mais tarde, Deus o chama, no capítulo 1, na beira do rio Quebar. Lá ele disse, agora eu tive a visão de Deus. E a coisa que ele viu uma carruagem, ele viu o Senhor vindo, ele viu uma roda no meio da roda, ele viu anjos, ele viu serafins, ele viu querubins, ele viu que as orações seriam respondidas, ele viu que Deus estava presente, ele viu que a glória de Deus haveria de se manifestar. Mas ele não somente viu a glória de Deus, isto é o Éden, Deus estava presente, Deus se manifestava, Deus falava, Deus trazia o consolo para Adão, mas agora houve a queda, e o que aconteceu com a queda? A glória do Senhor ia se afastar. Isto foi o que Ezequiel viu. Ezequiel viu a glória do Senhor, viu os anjos, viu os serafins, viu Deus presente, onipotente, onisciente, que se move para onde o seu povo se move. Mas quando o pecado entrou, ele viu que a glória do Senhor ia se afastar. Então no capítulo 8 ele vê as abominações, e ele declara as abominações, e Deus o leva, o toma. Veja, eu não queria ninguém, acho que ninguém aqui queria viajar arrastado pelos cabelos. Deus vai lá e pega Ezequiel pelos cabelos e o levanta, e ele está na Babilônia, e ele o leva a Jerusalém, e ele mostra as abominações que estavam acontecendo, e ele mostra a idolatria do povo, e ele mostra a condição espiritual e moral do povo, e ele mostra que tudo aquilo iria acabar, que aquilo iria embora. Agora eu quero falar isso de maneira que todo mundo entenda a clareza disso. Nós precisamos notar que estas são fases que estão na Bíblia, representadas no livro e na vida do povo de Israel, e que isto aponta também para o nosso tempo presente. Deus levantou um profeta poderoso, a glória do Senhor desceu, enfermos eram curados, paralíticos andavam, pessoas eram reveladas, olha, pecados ocultos eram trazidos apenas à tona, mas daqui um pouco você vai ver que a mornidão entra, e o pecado entra, e a acomodação entra, e a glória do Senhor vai embora. E nós vivemos um tempo de dificuldades, de clamor, de lamúria, e queremos ver de volta a glória de Deus. Eu não sei se tem alguém aqui querendo ver de volta a glória de Deus. Glória a Deus, nós queremos ver as maravilhas do Senhor. Ei, nós queremos voltar para o Éden. Eu iniciei este ano gritando com o povo, só existe uma maneira para você vencer o 2024, é se você voltar para o Éden, ou se você voltar a ter uma vida de comunhão. Estamos aqui todos sendo chamados a acertar a nossa vida. Estamos aqui para dizer, eu não quero a vara, eu quero o consolo e a esperança de Deus, eu quero a glória do Senhor de volta na minha vida.
Amém? Ou você quer esperar a doença pegar você? Ou você quer esperar o problema bater na sua porta? Ou você quer esperar que as suas orações não sejam respondidas? E tudo isso é vara. Não tem coisa mais triste do que você orar e não ver a resposta da sua oração. É ou não é? Não tem coisa mais dolorida você saber que existe um Deus, que para Ele nada é impossível, e você pede e parece que o céu está fechado, e a sua oração bate e não sobe, bate e não sobe, bate e não sobe, e você não consegue chegar a lugar nenhum. Isto é vara. Mas nós não queremos a vara, nós estamos aqui para pedir a misericórdia de Deus na nossa vida. Ezequiel vê a glória do Senhor se afastar. Ele simplesmente vê que a glória vai embora, e ele então começa a profetizar sobre Jerusalém, e não somente sobre Jerusalém, mas sobre as nações vizinhas. Sabe, que estavam também na mesma situação, porque o problema é este, o problema é, nós viemos para abençoar o mundo, e quando Israel não era abençoado, as nações também viviam em problemas. Nós viemos aqui para que a minha vida, eu não sei se você é assim, que a minha vida e a tua vida abençoe o lugar que você anda, abençoe o lugar que você mora, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe os seus negócios, abençoe aqueles que fazem negócio com você, porque esta é a promessa de Deus. Nós não temos como separar, nós não podemos separar as coisas espirituais das coisas naturais. A Bíblia diz: se você for fiel e andar nos meus mandamentos, as bênçãos te acompanharão. Então haverá seu servo, a sua serva, o seu animal, a sua amassadeira, o seu campo, tudo vai produzir. Isso são bênçãos. Deus quer fazer essas coisas se cumprir na nossa vida, mas quando nós nos afastamos, também é claro, ele disse: a maldição vai te pegar. Vocês estão me entendendo? Então Ezequiel, gente, é difícil, como o próprio Jeremias, poderia ter uma vida muito mais tranquila, e é muito mais tranquilo não conhecer estas coisas e viver como o povão, simplesmente como o gado de uma boiada. Olha, o povo estava vivendo, sabe, solto, fazendo as coisas que estavam fazendo, sem perceber o que estavam fazendo. Só tinha uma coisa aqui, enquanto a maldição chegava, e os apanharam. Você veja, eles estavam vivendo a vida que eles queriam viver, mas daqui a um pouquinho Jerusalém foi cercada. Veio o primeiro cerco. Você acha que foi agradável ver um rei invadir Jerusalém e levar o que era precioso de Jerusalém? Primeiro levou 3.000 jovens talentosos. Gente, nós estamos sendo desfalcados. Isto não é sinal de bênção. Quando os nossos jovens são pegos e levados e arrastados, e levados para o mundo, e levados para os palácios, e levados para a condição da sociedade, isto não é sinal de bênção. Nós precisamos nos preocupar com esta situação. Vocês estão me entendendo? O que eu gostaria de ver as minhas moças bem casadas, com lares estabelecidos, rapazes edificados, casas sólidas, com a bênção do Senhor, porque esta é a promessa de Deus. Mas daqui um pouquinho você tem o escrito que 3.000 jovens vai sendo levados. Entre eles vai Daniel, vai Mesaque, vai Sadraque, vai Abednego, e jovens que se propõem no coração dizer: nós não vamos nos curvar a esta condição da terra que nós vamos manter um testemunho. Mesmo sendo levados, eles se mantiveram firmes. Você vai pegar uma vida de Ezequiel também, que foi com 25 anos, um pouco depois de que já tinha ido as primeiras turmas que foram para a Babilônia, ele se manteve firme também. Ele foi levado por Deus na beira de um rio, ele teve uma visão. Eu quero dizer para você, oxalá que a sua visão se abra hoje à noite. Você passe a compreender a Bíblia, a história da Bíblia, o que é que a Bíblia está relatando e o que é que está por acontecer, porque nós não vamos terminar na Babilônia e nem vamos terminar com a vara nas nossas costas, porque Deus prometeu trazer de volta a sua glória para seu povo.
Grite aí, meu irmão, que a glória do Senhor volte para a minha vida. Louvado seja Deus. Então, enquanto Ezequiel está lá na beira do rio Quedar olhando, ele vê a glória do Senhor, ele está alegre, ele está vendo uma visão, Deus está conosco. Olha, Deus está aqui, a sua glória está aqui. Mas daqui um pouquinho ele vê a abominação e ele vê a glória do Senhor se ir. E ele vê o mal começar a chegar. E ele vê as maldições vindo. Eu quero dizer para você que não é confortável. Muita gente pensa que a vida de um profeta é uma vida confortável. E daqui um pouquinho o que aconteceu. Capítulo 24 do profeta Ezequiel. Deus disse, vem cá, eu não entendo. Eu estou falando para vocês coisas que são tão duras que eu não teria coragem de fazer. Mas eu tenho coragem de falar, porque está escrito. Mas fazer, eu quero dizer para você que para mim me dói muito. Deus disse, anuncie para o povo. Eu vou matar sua mulher. Leia. Você vai ficar viúvo. Eu vou levar sua esposa. Mas, e quero dizer uma coisa, Ezequiel. Você não derrame uma lágrima por ela. Não quero que você dê uma demonstração de tristeza. Era para ele ter dito, mas o que tem a minha esposa a ver com isso? Eu estou procurando viver aqui, a minha família está vivendo aqui. E o que tem a ver uma coisa dessa com outra? Ele disse, eu estou trazendo a Israel uma mensagem. Que o que eu vou fazer não é para ninguém chorar, nem lamentar. É tão doído, é tão doloroso, machuca tanto, é uma vara tão pesada, mas não quero ninguém lamentando. Não lamente pela partida da tua esposa. Eu simplesmente vou levá-la. Tem alguém que gostaria de ser profeta aqui? Tem alguém que gostaria de viver essa situação? E Deus realizou. A Bíblia diz, capítulo 24, que ele anuncia isto pela manhã e à tarde a mulher repentinamente vai embora. Como e por quê? Assunto de Deus. Deus queria fazer isto. Deus queria mostrar. E naquele dia em que este fato aconteceu o cerco de Jerusalém. Para que agora então, de uma vez por todas, a glória do Senhor desaparecesse. Porque o templo ia ser destruído, ia ser queimado, e o resto do povo ia ser levado, e quem ficasse teria que ficar na miséria. Mas é incrível. Este é o acontecimento. E você caminha e vai caminhando, e Deus começa a dizer a condição de todas as nações e de todos os povos e de todas as famílias, sabe, de tudo aquilo é onde a vara dele alcançaria. Mas você diz, está tudo perdido. Deus destruiu tudo, destruiu o templo, destruiu Jerusalém, destruiu a cidade que ele amava, destruiu o povo, que ele levantou a voz e disse, eu jurei que este povo, eu tenho um compromisso com ele. Aí você chega no capítulo 37, eu estou pulando porque eu não posso ir o livro todo, mas você vai entender o que é o livro de Ezequiel hoje. Você chega no capítulo 37 e Deus chama o profeta Ezequiel e diz, vem cá, filho do homem, o que você está vendo? Diz, estou vendo um vale de ossos secos. A vara foi tão pesada que uma nação se tornou num vale de ossos secos. Coxa de retalho, pedaços por todos os lados, interpretações de todas as linhas doutrinárias, estava ali, representada num vale de ossos secos.
ideias, gostos, vaidades, pecado, tudo estava no vale. E Deus chama Ezequiel e diz: filho do homem, ele disse: pois não, Senhor, poderão estes ossos reviver? Tem condição de voltar a ser alguma coisa isto que se transformou num vale de ossos secos? E Ezequiel estava tão estarrecido que disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: pois então, chama estes ossos à vida novamente, porque a palavra profética está na tua boca. Deus estava dependendo de alguém que se pusesse na terra e dissesse: tu sabes, Senhor, e Deus vai dizer: está na tua boca, isto vai voltar a ter vida novamente. Isto que hoje está sendo zombado, este é o período mais negro, mais sujo, mais baixo que esta mensagem já atravessou na terra, mas ainda há esperança. Mais frio, mais formal, mais mundano. Esta é uma hora de crentes mortos que você não consegue trazê-los à vida novamente. Você sacode, bate, peleja, e eles parecem que não se reagem. Não há mensagem que levante o povo. Não há pregador que consiga fazer. E Deus disse: então precisa de uma autoridade maior, precisa de uma palavra profética, que não veja apenas os ossos secos, mas que veja uma solução. Eu quero dizer, esta é a esperança da noiva. Chame os ossos. E começaram a se juntar então. Tudo estava separado, joelho para lá, pé para cá, pescoço para lá, junta para todos os lados. Daqui um pouquinho houve como que um grande barulho. Eu quero dizer para você, nós estamos esperando um mover de Deus. Vai fazer barulho. Quem não gosta de barulho está ruim, porque vai fazer barulho. Este monte de osso seco vai fazer barulho. Quem não quer ver movimentação está perdido, porque vai haver movimentação do norte, do sul, do leste e do oeste. Eles vão procurar se juntar. Não, as divisões vão acabar. O corpo vai se formar. O vale de ossos secos vai se tornar um corpo vivo. Glória a Deus. E quando se junta ossos, ele disse: está faltando mais alguma coisa. Apareceu músculos, apareceu pele, mas ainda faltava alguma coisa a mais. Faltava vida. E Deus disse: a vida está na sua boca. Chama a vida vai vir. O poder virá, o poder voltará. É a glória do Senhor. O Icabode vai voltar a ser Cabode. O Deus ausente vai voltar a ser o Deus presente. Eu quero lhe dizer aqui hoje à noite que nós estamos caminhando para um momento que antes de você abrir a boca, só de pensar, as coisas irão acontecer. Antes de você clamar, a resposta virá. Você vai ver. Você quer Deus assim na sua vida? Esta é a promessa para a hora final. Glórias ao nome do Senhor. Então no capítulo 37, você tem esta movimentação de algo que está por acontecer. Eu estou caminhando você ligeiramente no livro de Ezequiel. Mas no capítulo 38 e 39, você tem uma grande batalha, Gog e Magog. Eu estou dizendo para você que antes do arrebatamento, Deus vai juntar e fazer este vale de ossos secos se tornar um elemento e um corpo vivo. A vara vai acabar, o consolo está vindo. É impressionante ler o livro de Ezequiel, porque você vê quando a glória está presente, quando a glória se vai, quando a glória volta, quando Deus denuncia o pecado,
Quando o povo toma conhecimento, mas daqui um pouquinho Deus disse: eu não deixo a coisa acabar assim. Eu queria que você soubesse que Deus tem uma palavra empenhada. Ele disse: eu jurei, eu quero dizer para você que haverá uma noiva eleita, predestinada, uma super raça, uma super igreja, um povo poderoso. Ei, eu quero dizer que o Deus Jeová chamar, o Deus presente, vai andar, vai atuar, vai viver em corpos humanos. Amém, glória a Deus. Então capítulo 38, 39, você tem depois que este corpo se torna isto que Deus estava mostrando a Ezequiel. Você vai ver que haverá um arrebatamento, que todos nós esperamos. Mas arrebatamento é apenas uma ausência de um curto período da terra para que possamos voltar. Nós precisamos lembrar que depois do arrebatamento nós teremos 1000 anos em que simplesmente as coisas vão acontecer. Que maravilha! As coisas vão acontecer. Eu estou dizendo que haverá um momento em que Apocalipse 20 vai se cumprir. O anjo forte desce e prende Satanás. E quando as forças de Satanás é presa, acabou a força do pecado. Não haverá mais morte, não haverá mais adultério, não haverá mais crime, não haverá mais nenhuma dessas coisas. Vocês estão me entendendo? Então, quando estas coisas estiverem acontecendo, nós estamos aí com Jesus na terra. E a Bíblia diz que o reino deste mundo veio a ser de Deus e do seu Cristo. Eu estou para viver esse momento glorioso. Estou chamando você, é para esta hora. Amém? Mas no capítulo 39, existe uma guerra chamada guerra de Gog e Magog. Ezequiel profetiza sobre esta glória, sobre esta grande guerra. Gog era príncipe de uma terra e Magog eram os moradores da terra. Eles fazem aquilo que eu preguei aqui sábado passado, uma força de coalizão. Eles se juntam todos para combater o arraial dos santos. Jesus tem voltado, está na terra, estabeleceu o seu reino, e Satanás no final do milênio é solto e junta todas as nações para vir contra o povo de Deus. É aí aonde ele está perdido, porque é aí aonde a glória do Senhor vai se manifestar. É a hora da batalha final, é a hora de Satanás ser lançado no lago de fogo, é a hora que o jardim da tua casa nunca mais terá uma serpente para trazer um problema para você. Glórias ao nome do Senhor. Então você tem que, terminado o milênio, sai Satanás para enganar as nações, se junta, forma uma força de coalizão. A Bíblia diz que ele sai para enganar o restante das nações. Eles estão juntos, eles estão prontos. Ele diz: agora vamos acabar com Cristo e o seu reino. O reino de Cristo, profetizado por Daniel, profeta que estava na Babilônia, é um reino que nunca terá fim. E a Bíblia diz, Apocalipse 20, versos 7 e 8, que quando ele vem, então fogo sai e acaba. Ele é lançado, ele é destruído. Que coisa boa! Imagine você este mundo sem demônios agora. Não é simplesmente amarrado. Amarrado você sabe que ele vai ser solto ainda no final. Mas imagine agora ele destruído para sempre. Nunca mais uma dor, nunca mais uma perversão, nunca mais um pecado, nunca mais uma lágrima. E ele dirá, o Senhor dirá: não chores, porque todas estas coisas são passadas. Eu tenho algo maravilhoso para você agora. Você quer me dizer o que é isto? Isto é Gênesis voltando para o Éden. Isto é Apocalipse, é o lugar onde João viu maravilhoso. E Ezequiel então volta nas suas visões. Eu deixo ler agora o capítulo 47. Ele disse: sabe, eu estava olhando nas minhas visões e eu vi o templo. E eu vi um homem que saiu com um cordel para medir. E ele mediu e deu 1000 metros. E quando ele deu 1000 metros, havia uma água que saía do templo. Eu quero dizer que a glória do Senhor vai voltar para a sua igreja. A água saía do templo.
e a água dava pelos artérios. Você disse: começou a chegar, vai haver uma enchente, vai haver uma super enchente, vai haver um rio que por onde ele passa, ele vai abençoar. Eu estou dizendo que a glória do Senhor vai descer novamente, e as coisas começarão em pequena escala, mas a tendência é crescer. Quando ele mede mais 1000 côvados, a água dá no joelho. Quando ele mede mais 1000 côvados, a água dá pelo peito. Quando ele mede mais 1000 côvados, não dá mais para andar. Agora é nadar nas bênçãos de Deus, é atravessar para um lugar, ei, maravilhoso. Este rio vai correr, este rio vai correr, este rio vai correr, este rio vai passar, e aonde você passar, vai abençoar. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. E o rio começa, e a Bíblia diz que o rio passa e as árvores florescem, e o rio passa e as suas folhas servem de paz. Isso é Apocalipse, que à beira do rio da vida está a árvore da vida, e a árvore da vida dá fruto 12 vezes por... E as folhas da árvore da vida é a cura das nações. William Branham disse: nunca mais haverá uma guerra na terra. Aleluia. Então Ezequiel está aqui olhando o quê? Ele não viu apenas a miséria. Eu não vim aqui pregar miséria. Eu não sou pregador de miséria. Eu sou pregador da esperança. Há uma oportunidade para todos nós. Ainda que você esteja lá embaixo, o Senhor veio aqui para te levantar. Ainda que você esteja caído, não espere a vara de Deus, não. Peça hoje o consolo de Deus. Mude de vida, entre nesta promessa aqui de Ezequiel hoje à noite. Essa é a promessa. Então você olha, que fartura de profetas, que abundância. Ezequiel, Jeremias, lá na Babilônia, estava Ageu. Engraçado, Ageu também estava lá. Zacarias estava lá. Ageu disse: olha, não viva de idolatria, não ponha nada em primeiro lugar na história da tua vida. Antes de você pensar em fazer qualquer coisa, ponha Deus na frente dos seus negócios, das suas ações. Deus quer ser primeiro lugar na tua história. É incrível. Há poucos dias eu vi um irmão, um pregador, falando: engraçado, Deus não pode abençoar a vida de uma pessoa. Abençoa um pouquinho, dá um dinheirozinho para ele. Ele disse: hoje eu não vou na igreja. Onde você estava, irmão? Eu estava no sítio. Eu fui para o meu sítio, porque é o único dia que eu tenho para ir passear no meu sítio. E você tem coragem de deixar aquele que te abençoou para ir para o sítio? Eu vou orar para que Deus tire esse sítio da sua vida. Se você na miséria, porque na miséria acho que você ora mais. Sabe, as pessoas não podem receber nada de Deus que colocam outra coisa no lugar. Não deixe nada tomar o lugar do teu culto, da tua adoração. Irmão Branham disse: se você fica em casa no domingo, a igreja está reunida. Eu vou dizer a você: você é uma pedra de tropeço. Não faça isso, não siga o exemplo de quem quer que seja. Não importa se seja meu parente ou quem for. Você nunca viu o seu pastor em casa mazanzando quando a igreja está reunida. Eu estou junto com vocês, me interessando por vocês, orando por vocês, clamando a Deus. Poderia estar em casa. O médico disse que eu tinha que ficar 45 dias sem dirigir. No outro dia eu já estou dirigindo. Peguei só com a mão, mas vem de qualquer maneira. Mas eu estou aqui. Eu vou passar 45 dias sabendo que vocês estão precisando de ouvir uma mensagem dessa. Eu quero levantar você. Eu quero dizer para você que Deus quer te ajudar muito. Eu quero dizer que a glória do Senhor quer voltar para a sua vida. Quando eu vim aqui a semana passada e disse: tome cuidado para você não exaltar Satanás. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não fica em segundo lugar na sua vida. Se você colocar ele em segundo lugar, ele diz: eu estou fora. Ele não está lá, ele está em primeiro. Ele quer ser o primeiro. Ele disse: é o primeiro e o último. O resto ele completa o que você precisar. Eu quero dizer, Deus quer te dar o que você precisa. Precisa de saúde, Ele vai dar. Precisa de conversão, Ele vai dar. Precisa de abundância, Ele vai dar. O que é que você precisa, Ele quer te dar.
Mas se você precisa de vara, Ele vai te dar. Ezequiel fica estarrecido de ver que aonde o rio passava, os lugares eram abençoados. Este rio é o mesmo rio que João viu no Apocalipse. É o rio da vida, que sai do trono do Cordeiro. Aleluia. E aonde ele passa, ele abençoa, ele frutifica. Aleluia. Ele traz paz, ele traz estabilidade, ele traz felicidade, ele traz gozo. Ei, deixa ele correr hoje. Ele está iniciando. Vai sair dos artérios, vai passar pelos joelhos, vai dar no seu lombo. Você não pare e diga tá bom não. Diga eu quero mais. Tem alguém que quer mais de Deus aqui hoje à noite? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você veja que Deus não parou. Deus poderia ter dito, não, eu já fiz aqui, batizado em meu nome, já não creio na Trindade, tá bom, não, peraí um pouquinho, isso é só o começo, deixa eu te dar um pouquinho mais. Aí a água começa a subir, sabe, vai para o joelho, aí você começa a vestir, começa a atuar melhor, vivendo melhor. Diz, mas isso aqui não está bom ainda não, vem pelo peito, diz, uma curazinha aqui, outra ali. Ele disse, não está não, eu quero ver a água subir até o ponto de você dizer assim com a sua boca, a glória de Deus voltou para a sua casa. Tem alguém para dizer aí, a glória de Deus voltou para a sua igreja. Disse, repito, igreja não são quatro paredes. Este é apenas um lugar em que nós nos reunimos hoje à noite para receber algumas instruções. E a instrução é esta: olha, se você não cuidar, a vara te pega. Ei, você não pode ficar preso apenas com água nos joelhos ou nos calcanhares, dizendo, eu sou da mensagem, eu sou batizado. Não, ainda que nos custe um preço alto, que ninguém nos entenda, mas nós não queremos viver de um culto rotineiro, nós não queremos fazer parte de uma liturgia religiosa, de um credo, de uma denominação intitulada mensagem. Nós queremos ver de volta a glória do Deus Todo-Poderoso no meio do seu povo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê o livro de Ezequiel. E o livro de Ezequiel, nos seus capítulos 48, que é todo o seu conteúdo, vai falar sobre a glória do novo céu e da nova terra. Isso é o que nós queremos. O povo não queria voltar, sabe como não voltou para Jerusalém para ver uma cidade destruída. Coisa boa. Deus permitiu Ezequiel profetizar por 22 anos, a ponto de ver o mandado do rei Ciro para reconstruir o templo, mas só o templo, não o muro, só o muro, não as casas, só as casas, não. A glória de Deus teria que voltar, porque o profeta Ageu, profeta contemporâneo também daqueles que estavam na Babilônia, disse, olha, Deus, o dono do ouro e da prata, quer trazer uma glória na sua segunda casa, no último estado. Eu quero dizer que esta igreja, ela na sua fase final, será muito mais poderosa do que a igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Quando você lê outro profeta da época do exílio da Babilônia, Zacarias incentivou o povo, e quando ele teve a visão de um homem que saiu para medir, ele disse, Jerusalém, você não meça, eu não ponho limites. Eu quero falar isso para você, porque a glória que Ezequiel viu no capítulo 1 de um Deus onipresente, onipotente, onisciente, era uma glória sem limites. E eu quero dizer para você que quando a glória voltar, ela volta tão grande, tão poderosa, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar. Que a pé você não passa, sabe? Que andando você não passa.
você vai ter que aprender a nadar nesse rio. Aleluia, aleluia. Deixa Deus te ensinar. Ei, deixa Deus te fazer crescer. Deixa as águas subir. Ei, Deus não quer você sem saber, não. Deus quer que você saiba o que vai acontecer. Posso ouvir seu amém? Tem alguém interessado nisso aí? Ou eu preguei para as cadeiras e para os bancos? Ou eu preguei para alguém que está desejando ver a glória descer? Ei, ou eu preguei para alguém que está cansado de ver ossos secos? Ou eu preguei para alguém que quer ver de volta o poder de Deus? Ou eu preguei para alguém que quer que aonde você passar, Deus passe através de você e a sua vida se torne uma bênção para todos os lugares aonde você for? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Este é o resumo de toda a Bíblia. Não há um livro da Bíblia que termina com o povo de Deus fracassado. Mas os livros da Bíblia terminam sempre com estas promessas: o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades. Há outro livro, como João escreveu, de seu desejo que todas as coisas te vá bem, que você tenha saúde, que tudo te vá bem. O Paulo vai terminar aos Filipenses dizendo: é além do que você pediu ou pensou, são as coisas que Deus vai fazer. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Tanto Jeremias, quanto Ezequiel, quanto Daniel, termina falando do fim do tempo e falando do reino de Cristo. Ei, o reino que estamos por viver não é o reino de um rei derrotado. É um rei que passou por todos os estágios e terminará de volta governando o universo. E o homem que ele fez à sua imagem, governando o planeta. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que quer que você assuma a sua posição. Que nós somos sua igreja, que somos seu povo. Que ele jurou na eternidade, ele escolheu e não invalida seu conselho. Quer que eu te diga? Ele não pode invalidar a sua palavra. Nenhum daqueles que estão no seu livro serão tirados. Os eleitos estarão lá. Mas os eleitos amam a presença de Deus. Quer fechar os seus olhos? Quer levantar sua mão? Tem coragem de ficar em pé? Ei, tem coragem de abrir sua boca? Tem coragem de dar glórias ao Deus dos céus? Não espere ser um Nabucodonosor para comer capim. Tem gente Escute bem, tem gente da mentalidade tão curta que parece que é preferível comer capim, como burro, como animal, como Nabucodonosor foi pastar, do que levantar a cabeça e levantar os olhos aos céus e dizer: tudo pertence ao Senhor. E quando Daniel diz que Nabucodonosor olhou para os céus e disse: o reino deste mundo e todas as coisas pertencem ao Senhor, e começou a glorificar a Deus, Deus mudou o seu estado. Deus pode mudar o estado de qualquer um aqui hoje. Abra sua boca e diga: não há ninguém semelhante a ti, Senhor, nem nos céus e nem na terra. Tu és o Todo-Poderoso, o único, o verdadeiro, o santo, o absoluto. Aleluia. O que era, o que é e o que há de vir. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho pregado as tuas promessas. Eu tenho falado a tua palavra. Eu estou esperando ver a hora que este rio comece a crescer, a encher, a transbordar, a não dar para passar a pé. Eu estou esperando ver a tua glória voltar. Estou vivendo
pelo momento em que as lágrimas serão enxugadas, em que o povo voltará cantando, em que as bocas se abrirão e dirão: grandes são as maravilhas do Senhor, grandes são as maravilhas do Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aqui hoje à noite, Pai, aqui hoje à noite, apenas como um mortal, tentando mostrar às pessoas, para sermos um pouquinho mais cuidadosos, que nós não precisamos de receber os açoites do Senhor, mas que possamos estar parados aqui, ainda que vivendo situações tão difíceis, porque Ezequiel não esperava que, vivendo fiel, tão fiel ao Senhor, o Senhor fosse recolher sua esposa, e ele sofreria dor e não teria nem direito de lamentar e de chorar, e engolir seco. E eu sei que há muitos dos meus irmãos engolindo seco certas situações, mas com uma esperança: eu ainda vou ver as águas subir, eu ainda vou ver a glória do Senhor se manifestar, eu ainda vou ver as lágrimas serem enxugadas, eu ainda verei os meus esforços serem compensados, eu ainda verei a resposta das minhas orações. Eu não quero me conformar com água no peito. Aleluia, aleluia. Isto é para todo o povo ao redor da nação. Aleluia, glória a Deus. Não me tenha como louco, não queira me fazer apenas um pregador litúrgico, repetitivo. Não nasci para isto, nasci para algo maior, nasci para trazer uma mensagem de esperança para você, meu irmão e minha irmã ao redor da nação. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor estimule as nossas vidas, que o Senhor ponha força em nós, mas vá para casa sabendo: a hora está chegando. Aleluia, glória a Deus. Assim oro e assim peço, pelo lar, pela família, pela vida de todo o teu povo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Há uma criança para ser dedicada, eu havia me esquecido. Pode vir aqui à frente. Oh Deus, glórias ao nome do Senhor. Criança para ser apresentada. Eu quero dizer a você, oxalá, que a glória do Senhor crescesse, tanto que esta criancinha que está sendo apresentada não vivesse para ver dias de miséria, mas vivesse para ver a glória do Senhor retornar. Quantos querem isso na sua casa, na sua família? Aleluia. Eu oro, Pai, que este rio passe na vida desta criança, que desde pequeno ela possa sentir tua presença, tua proteção, tua direção, tua sombra. Que esta vida seja frutífera, que ela não dê trabalho para os pais, que ela não seja doente, que ela possa crescer saudável debaixo da promessa do Senhor. Eu oro e a apresento a Ti, e a dedico ao reino de Deus nesta hora. Para a vida dela peço a bênção do nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Como é o nome? Como é o nome?
Ravi, você está apresentado a Jesus. Cresça e viva para Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a vida de todos vocês. Quer levantar sua mão, quer abrir sua boca, profeticamente dizer: eu abençoo tua vida, meu irmão. Você falou com pouca fé, diga: eu recebo esta bênção e eu abençoo sua vida em nome de Jesus.